Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos esta noite em nossa casa. Eu gostaria de começar fazendo um convite a todos para que dia 12 de junho, que queiram participar do nosso chá. Os convites, eles encontram-se no balcão da Casa de Madenira. Esse chá é um chá beneficente, porque como nossa casa, ela tem as necessidades físicas. Então os chás são promovidos para que a gente possa manter as manutenções da casa. E todos aqueles que se sentirem no coração e quiserem vir, serão todos muito bem-vindos. Aproveitando esses convites, também quero fazer mais um. Todas as segundas-feiras, nos horários das 20 horas, nós temos os nossos estudos. Então, é uma forma de nós conhecermos um pouco da doutrina e de nós buscarmos Jesus. Porque quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos conhecer os ensinamentos que nos foram deixados, é a maneira que nos conecta ao nosso Pai, Criador, e a Jesus, nosso Mestre. Também temos as nossas palestras, como vocês sabem, hoje nos sábados, às 18 horas, mas também nas quintas-feiras, às 20 horas. Mas neste momento, convido a todos aqueles que quiserem fechar os olhos e vamos mentalizar Jesus. Trazer Ele à nossa tela mental, agradecendo a oportunidade que estamos tendo de mais uma vez estarmos aqui nesta casa hoje, buscando o conhecimento, buscando a nossa própria melhora, a nossa reforma íntima. Que os trabalhadores dessa noite possam estar conosco, nos guiando, nos transportando para energias positivas de amor, vibrações que todos nós precisamos. Então, que possamos hoje, nesta noite, estar receptivos a receber este amparo de luz e de amor. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e que assim seja. Hoje a palestra é para nossa irmã Letícia. Boa noite a todos, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E mais um capítulo do nosso Evangelho, desse livro da vida. Eu costumo dizer que é o livro da vida, porque em todas as fases da nossa existência, nós vamos achar as respostas, nós vamos achar o guia, nós vamos achar o lenitivo, o consolo e as verdades que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer, que nos fazem ser fortes, que nos fazem mudar e transformar o homem velho para o homem novo. O capítulo de hoje é o Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Tentando fazer uma analogia, né? O que é brandura e o que é pacificidade, né? Que é ser pacífico. Brando é alguém que é calmo, tranquilo, alguém sereno, alguém que enxerga as circunstâncias além dos fatos, além do que o seu olhar consegue enxergar e absorver. Pacífico é aquele que carrega calmaria, é aquele que carrega paciência, é aquele que transmite a paz em seus conceitos, em sua estrutura e o porquê de ser pacífico, o porquê
de transmitir e de passar estas lições de comportamento. Engana-se muito aqueles que pensam que brando, pacífico, que caridoso, que calmo, paciente, que a pessoa que transmite paz é alguém desprovido da verdade. É alguém desprovido das lições do dia a dia, que é alguém desprovido das durezas do nosso estado evolutivo. Engana-se nós por acharmos que o brando é fraco, que o humilde é aquele que não tem força. Engana-se porque Jesus nos mostrou a sua verdadeira realeza e a sua verdadeira força e a sua verdadeira transformação no momento mais vexatório e humilhatório da sua passagem pela terra. Aonde, no momento em que ele foi mais escarnecido, mais humilhado e torturado por homens que se diziam fortes, corajosos, guerreiros. Nesse momento foi que Jesus nos mostrou a sua verdadeira força, a sua verdadeira bravura, e que ficou eternizado em nossas memórias, atravessando os séculos e os milênios que nos separam daquele dia, daquela tarde em que ele foi crucificado até o dia de hoje, em que escutamos esta palestra. Porque naquele momento Jesus deu provas e testemunhos da transformação verdadeira em que devemos nos pautar, nas lições em que devemos absorver e em qual momento nós devemos mudar. Não é perante a afronta que devemos mostrar a nossa força. São nos momentos da humilhação, da dor e do sofrimento que ela é requerida a nós. Nós precisamos mostrar a nossa verdadeira coragem, a nossa verdadeira força interior nos momentos mais calamitosos das nossas vidas. Não é com espada em punho que nós venceremos e desbravaremos este mundo agreste, não é mesmo? Não é devolvendo na mesma moeda e dando o mesmo troco que nós conseguiremos evoluir e buscar as transformações íntimas. Muito pelo contrário. É na intimidade do seu calvário íntimo que as grandes transformações se processam. É aonde nos encontramos mais desprovidos de esse espírito orgulhoso, vaidoso, que ainda carregamos em nosso ser. Porque quando nos rebaixamos, deixamos de lado qualquer fio de orgulho que possa habitar em nosso ser. Quando chegamos ao ponto de dobrar nossos joelhos e baixar nossas frontes em oração a esse Mestre querido, a esse Pai de bondade, harmonioso, é o momento em que mais nos sentimos fragilizados no nosso orgulho e na nossa vaidade de homens. E é nesses momentos em que demonstramos a nossa verdadeira bravura, a nossa verdadeira paz,
é alcançado nos momentos íntimos da nossa resignação. Se resignar é aceitar que tudo aquilo que nos acontece, que tudo aquilo que nos recai aos ombros como fardos pesados, são lições preciosas, são instrumentos aos nossos caminhos. As pessoas mais difíceis da nossa existência são instrumentos poderosos para a nossa transformação. E são exatamente estas mesmas pessoas que nós maldizemos, que nós queremos repeli-las, que nós, se pudermos atravessar a rua para não manter o contato, seria perfeito. Esquecendo no nós de que para alcançar a brandura e a pacificidade, precisa se encarar de frente tudo aquilo que nos derrota o orgulho e a vaidade. O nosso maior problema da nossa geração, da humanidade atual, é o problema moral. Nós temos chaves incríveis de progresso, tecnologia e inteligências avançadas, mas nós ainda tropeçamos e patinamos na moral. E muitos de nós vamos nos perguntar, mas eu não sou imoral. Mas todo aquilo que carrega em seu interior, todo aquele que carrega em seu interior o orgulho, a vaidade, a raiva, a vingança, o ódio, está sim patinando na moral. Não há esplendor com um fio de vaidade, de orgulho. O esplendor, ele é totalmente despojado do eu, do ego. Enquanto nós não tivermos um olhar íntegro para todas as criaturas, boas e más, enquanto nós não enxergarmos nos maus futuros anjos, nós não conseguiremos transpor as portas deste reino que Deus nos prometeu, que Jesus nos prometeu. Que hoje nós sabemos ser mundos mais avançados, mundos mais celestes, mundos mais felizes. O homem de bem, o homem feliz, o homem capaz de alcançar mundos mais avançados, é o homem que já se transformou, que já compreendeu, que já visualizou e vislumbrou toda a gama de erros ao qual vinha se desenvolvendo, vinha se nutrindo. Nós hoje estamos desvendando um véu precioso através dos tempos, milênios. Nós viemos tentando nos transformar, entender e compreender o que estamos fazendo aqui. Hoje sabemos nós sermos espíritos imortais, viajores do tempo, habitantes de inúmeros corpos. Vivemos sobre a terra inúmeras vezes, cometemos atrocidades, erros fatais e fatídicos que nos trouxeram a nossa realidade atual. Se hoje nós sofremos, se hoje está ruim, se hoje não é a realidade a qual eu queria, ao menos eu compreendo que foi através de meus próprios passos, das minhas próprias decisões que me trouxeram aqui. E com a doutrina
com essa doutrina reveladora, ao qual nós nos debruçamos a tentar compreender e enxergar os mistérios da vida, nós conseguimos entender que a transformação é necessária e imediata. Hoje soa os sinos, ou os tambores, ou os acordes das últimas horas. O nosso mundo está numa transição, transformando-se, evoluindo, ressurgindo de cinzas. E nós? Onde nós nos encontramos? Onde nós queremos estar? Onde nós vamos estar daqui a 100 anos? Seremos os integrantes de um mundo transformado? Só não podemos nos esquecer que para ser habitantes deste mundo, precisamos ser brandos e pacíficos. E o que é ser brando e pacífico? É alguém que com toda a sua consciência passou pelos horrores das suas próprias atrocidades. É alguém consciente dos seus erros, dos seus maus, dos seus atos maus. É alguém que já entendeu e compreendeu o porquê não deve ser ruim, mal. É alguém que sabe perdoar o próximo. É alguém que sabe compreender a si mesmo. É alguém que sabe levantar o caído. É alguém que entende que tudo tem o seu tempo e sua hora para acontecer. Hoje nós plantamos a palavra de Jesus no coração das pessoas e no nosso próprio. Mas nós não temos a brandura e a paciência de esperar isso florescer e germinar. Nós queremos o imediatismo, porque o imediatismo do tempo nos faz acelerar. Os soares das últimas horas nos fazem querer que seja para agora, para hoje. Sabemos nós que o tempo é presente de Deus, precioso para o nosso desenvolvimento. Sem o tempo, nós não conseguiríamos evoluir. Então precisamos esperar as sementes germinarem. Então aquele que planta tem que plantar e seguir. Aquele que planta não pode plantar e ficar esperando o fruto daquela plantação, porque o fruto vai vir milênios, ao decorrer dos milênios. E o tempo, ele é nosso amigo. Então, para nós conseguirmos entender as dificuldades de hoje, os irmãos que hoje habitam esse planeta, esse orbe, para nós entendermos as maldades, para nós entendermos as desigualdades, para nós conseguir compreender por que existe tanta coisa ruim no mundo, nós precisamos entender o tempo. E precisamos entender o processo de germinação de uma plantação. Porque como sementes, o ser humano, ele vai gradativamente germinando, evoluindo. São fases ao qual o espírito também passa. Enquanto ele está submerso na terra,
lutando para sair ao solo, ele agride, ele abre buracos, ele rasga, ele transforma, ele luta. E esses são os momentos mais primitivos do ser humano, em que ele está tentando, através da agressão, aquilo que o fará germinar, né? Que o fará feliz. Ainda não compreendendo, ainda não enxergando, ainda não vislumbrando as felicidades do céu. Muitos irmãos nossos se encontram nesse ponto da sua existência, submersos em profundas ignorâncias, ainda enterrados ao solo, ainda não enxergam. Mas assim como Cristo nos falou e nos avisou, que com muito amor, paciência, caridade e humildade, que são os exemplos aos maus, todos se transformarão. Hoje nós seguimos um exemplo de transformação. Muitos seguem o nosso exemplo e muitos seguem os exemplos de outros. Então a lição mais preciosa dessa noite é a transformação íntima. Porque buscando nos transformar, nós transformamos o mundo ao nosso redor. Nós transformamos as pessoas. Nós compreendemos o mal, porque aquele que é maldoso está em plena transformação, está em busca de ser melhor, está em busca do seu melhor a princípio, mas sempre em busca da felicidade. Ninguém comete atrocidades procurando ser infeliz. Nós cometemos muitos erros em nossa existência buscando justamente ser feliz, porque nós fomos criados para a felicidade. Só que nós caminhamos tortos. E hoje nós buscamos caminhar em caminhos tortuosos. Nós não procuramos mais as portas largas da facilidade. Nós já compreendemos que quanto mais dor, quanto mais sofrimento nós passamos, mais aprendizado nós catalogamos. Quanto mais o meu joelho dobra-se em dor, mais eu consigo me elevar. Hoje nós compreendemos as palavras de Jesus, que à época era muito difícil de compreender. Hoje nós entendemos que a humildade, ela vem de um caráter viril, forte, dominador, mas não do próximo, e sim de si mesmo. Saber se dominar, saber se possuir, saber se colocar e se enfrentar são as primeiras características de um pacificador. Porque ele, ao enxergar a violência, ele sabe exatamente o caminho por qual aquela violência irá percorrer até o momento da sua transformação. O brando, ele sabe que toda a rudeza, ela vai passar por um caminho de transformação até chegar em sua regeneração.
Nós hoje, como espíritas, estudantes das palavras de Cristo, nós entendemos que os assassínios, os malfeitores, os corruptos, os ladrões, os maus, têm um caminho gigantesco a percorrer até transformarem-se em homens de bem. Isto consola, isto ajuda a compreender, isso nos faz entender. Sim. É o imediato? É o que necessitamos para o momento? Não sei. Mas esse é o caminho da germinação. Esse é o caminho da plantação. Se nós fizermos uma regressão de vida, quanto tempo será que nós levamos para chegar nesse ponto? Sabe-se somente Deus e Jesus. Quanto tempo levou para que eu estivesse aqui hoje falando em teu nome? E não mais blasfemando o teu nome. Quanto tempo levou para que eu pudesse edificar alguns sinais de brandura dentro de mim? Hoje, fazendo um exercício íntimo, eu consigo enxergar que não mais usaria violência, mas eu consigo ao mesmo tempo enxergar o porquê eu não usaria violência. O porquê as minhas palavras hoje já não são mais tão felinas e tão amargas. Eu consigo enxergar o porquê eu não devo fazer. E hoje eu consigo entender o porquê que o brando e o pacífico são fortes. Porque eles são lúcidos. Eles não são bobos. Eles não são anjos serafinos, excluídos da maldade do mundo. Não, eles são meus irmãos que sofreram e padeceram as dores e os horrores das suas próprias ações. São irmãos que muito aprenderam com os seus próprios erros. São irmãos que muito tropeçaram, que muito erraram, que muito agrediram, que muito mal fizeram à humanidade, a si mesmo e ao próximo. São irmãos que foram perversos. São irmãos que com a língua chicotearam as almas alheias. São irmãos que sabem intimamente e profundamente o que uma palavra maldita pode causar num espírito imaturo. São irmãos que já sabem, já entenderam as profundidades das suas ações, que já enxergaram que a sua conduta pode levar muitos ao degredo. Os brandos e os pacíficos, os humildes, os pobres de espíritos, são pessoas lúcidas. São pessoas que já percorreram o caminho da maldade. São pessoas que já passaram pela primitividade do ser, a animalidade do ser, a bruteza do ser, a ignorância. São pessoas que compreenderam, transformaram e hoje mostram a sua transformação. A sua face de homem novo, de homem renovado na fé, na construção, através dos milênios, dos anos de encarnações dificílimas. E hoje agradecem a pobreza em que estão. Hoje agradecem os sofrimentos que carregam. Hoje agradecem toda a dor que carregam no coração. Porque sabe que tudo o que passarem ainda será o mínimo. Que ainda não pagarão
o mínimo do que fizeram, o milésimo do que fizeram. Hoje nós somos lúcidos em compreender que padecemos aquilo que fizemos, que sofremos as dores que causamos. Hoje compreendemos a lei de ação e reação, aonde o homem só colhe o fruto que plantou. Isso muitas vezes nos humilha, o ego, porque não queremos, muitas vezes, o que nos acontece. Não achamos justo, mas eu sou tão boa nesta existência. Por que isto? Por que foram arrebatados de mim corações, irmãos? Por que o revés financeiro de quando em quando me assola a existência? Mas eu sou tão branda, pacífica, calma. Mas hoje não mais, através do livro da vida, que é o Evangelho, não mais eu posso alegar estas perguntas infantis. Não mais eu posso dizer a Jesus, nosso Mestre, o que queres de mim? Hoje não mais eu posso interrogar meu Pai misericordioso que Ele errou a meu respeito. Hoje não mais eu posso invocar os anjos protetores da minha existência que me ajudem a não passar, que me ajudem a não ser, que me ajudem, que me protejam de todo mal. Hoje eu agradeço o mal que me assola, porque são pérolas preciosas do meu desenvolvimento. Hoje, o mal que se abate na minha vida é companheiro de jornada, é meu livro consultor. Hoje ele é o parâmetro do que eu devo ainda melhorar, do que eu devo ainda me transformar. Misericordioso é nosso Mestre que nos dá este parâmetro, aonde nós podemos nos edificar. Toda dor é uma lição. Toda lição me faz mais lúcido. Quanto mais lúcido eu sou, mais as virtudes transformadoras fazem parte do meu caráter, do meu ser e da minha eternidade. Meus irmãos, o capítulo é um capítulo riquíssimo de ensinamentos. Todo aquele que puder lê-lo experimentará uma transformação. Mas um conselho: não leiam as letras, leiam a essência, porque aí sim nós teremos os olhos e os ouvidos de ouvir. Que assim seja, meus irmãos. Bom, queridos irmãos, vamos então fazer a nossa prece de irradiação. Convido a todos aqueles que quiserem a fechar os olhos e vamos rogar ao Mestre Jesus, convidando para que Ele possa ir até os nossos lares, para que lá derrame as suas bênçãos de luz, de proteção sobre todos os nossos familiares que lá se encontram, e que também possam auxiliar, e que também o Mestre Jesus possa auxiliar, se por acaso algum irmão desencarnado estiver e precisar do seu amparo. Então,
Vamos rogar ao Mestre Jesus também por todos os irmãos que ainda caminham neste mundo, transitando, perdidos, sem encontrar a paz, sem encontrar a luz, sem encontrar tudo aquilo que precisam para poder evoluir, para poder mudar os sentimentos, mudar as suas atitudes. Então rogamos por todos esses irmãos que ainda estão perdidos na ignorância e na violência, em seus vícios, que possam receber do Mestre Jesus todo o amparo, toda a luz divina, que possa esclarecê-los. Também queremos te rogar, Mestre Jesus, por todos que chegam novamente à espiritualidade, que lá ao chegar possam ser recebidos por uma mão amiga, que possam receber consolo, que possam encontrar em teus braços a paz, a luz necessária para essa nova caminhada. Mas também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos os irmãos que retornam novamente à carne, que ao chegar possam ser recebidos com muito amor, em lares estruturados. Mas sabemos que se assim não for, também serão amparados, porque tua misericórdia é divina para todos. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles que sofrem em hospitais, dores do corpo físico, muitas vezes, junto dessas dores espirituais. Queremos te pedir também pelos médicos, enfermeiros, que possam dedicar-se a todos com amor, com dedicação que venha do coração. Também queremos te pedir, Mestre Jesus, por todos que ainda caminham e não sabem aonde ir. Também queremos te pedir, Jesus, que possa levar uma consciência iluminada a todos os nossos governantes que governam para o mundo, que façam uma transformação em seus corações, em suas mentes, que possam trazer mais harmonia, mais paz para dentro de si mesmo, para que assim possam governar para todos. Queremos te pedir também, Mestre Jesus, por todos os vovós, todas as crianças que encontram-se dentro de seus orfanatos, aonde estiverem, que possam receber a luz e o amparo.